Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast Contabilizando Sucessos, o podcast da Secran Group. E hoje vamos ter uma convidada aqui muito especial, Cecília Portela, está aqui com a gente, lá da Síntese Comunicação, né, uma empresa de marketing já aí, que tem muitos anos de mercado, muita história. Vamos bater um papo aqui sobre marketing, marcas, estratégia, né? Acho que principalmente estratégia, publicidade. Vamos aqui entrar nesse mundo que é o marketing, um tema novo no nosso podcast. Acho que nunca tivemos nenhum podcast falando de marketing, né? De publicidade, de marcas. E acho que vai ser super legal dividir esse momento aqui com você. Amanda, eu agradeço o convite, né? Vocês que já estamos juntos há muitos anos, né? A Síntese é uma empresa que tem 30 anos de história, mais de 30 anos de história, muitos desses como clientes da Secran, né? Que viveram aí muitos momentos da empresa, né? Então, a Síntese, ela é uma empresa que começou como uma empresa familiar, né? E há mais ou menos 7 anos assumi como CEO, diretora criativa da agência. E uma coisa muito interessante que você falou, né? Vamos falar de marketing, então, publicidade. Então, esses conceitos são conceitos que são muitas vezes misturados na cabeça das pessoas. Isso. E, de fato, no passado, a gente só fazia publicidade, né? Que era comprar o espaço na mídia, né? Ter uma ideia criativa, colocar ali, promover a marca. Mas hoje a gente já usa o conceito ampliado do marketing, né? Que é literalmente você gerar valor para o seu cliente, para a sociedade, para o seu negócio, né? Então, hoje não é mais domínio das agências, né? Então, cada vez mais os negócios, eles têm investido em marketing, em desenvolver esse olhar e a gente entende que esse é o futuro, né? Você ter esse domínio de si e a agência, ela chegar como realmente um parceiro estratégico para ter e compartilhar boas ideias e sempre construindo coisas juntas, né? Isso. Acho que a Síntese aí nessa história toda, né, como você falou, mais de 30 anos de mercado, já viveu vários momentos aí de publicidade, de marketing, né, colocando aí tudo nesse mesmo pacote, né, de uma forma de fazer muito diferente do que é feito hoje, né? Se você pudesse falar um pouco dessa transição, que eu acho que se mistura também com a sua própria carreira ali dentro da Síntese, né? Seu pai, de toda essa história que a Síntese percorreu e como houve essas mudanças todas, né? Dentro desse universo aí de publicidade, propaganda, marketing, né? Que para quem está de fora e vê esse universo todo de marketing, a gente percebe como as mudanças estão cada vez mais velozes, né? Como a forma de fazer, de comunicar muda, é diferente, os públicos são diferentes, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso, que eu acho que é algo bem interessante. Pronto. Então, o que a gente tem, né? Hoje a gente tem o domínio do digital. No começo, né? Nos primórdios, a comunicação, a publicidade, ao meu ver, ela era uma coisa muito nichada, né? Era uma coisa que poucos faziam. Ou você escrevia muito bem, ou você desenhava muito bem. Isso, né? E foi passando o tempo, os computadores passaram a fazer parte da vida das pessoas, né? Os programas de imagens foram se desenvolvendo, então isso aí foi um mercado que foi abrindo para mais profissionais, né? Que passaram a poder desenvolver suas ideias ali nos aplicativos, né? Photoshop, InDesign, enfim. E cada vez mais a gente vê que isso está abrindo ainda mais, porque hoje você nem precisa ter o conhecimento da aplicação e você já consegue desenvolver uma ideia em imagem, em vídeo, né? Dentro da inteligência artificial, exatamente. Que hoje eu acho que é a pauta do momento. E, assim, dentro do contexto da minha carreira, né, que foi a sua outra pergunta, eu comecei na área do varejo, né, eu trabalhei naquela época, né, que a Ambev fazia aqueles programas de trainee e tudo, eu fui uma dessas pessoas, passei 2 anos aí nessa experiência, e para mim foi muito bom, porque eu tenho muito esse olhar do negócio, né? Então, o marketing hoje, ele é uma ferramenta estratégica. A gente não só conta histórias, desenvolve narrativas, mas a gente precisa contribuir para a estratégia do negócio. A gente precisa ter essa visão, né? Porque o gerar valor, ele está intrinsecamente ligado com o resultado operacional da empresa, né? Exato. Então, hoje a gente é muito mais amplo naquilo que a gente faz, justamente porque esse olhar ele é necessário, né? Eu acho que o criar, ele
tinha muito acompanha. essa divisão, né? O marketing ficava ali, cuidava da parte de publicidade e propaganda, tinha ali um pezinho no comercial e pronto. Né? Agora o marketing, ele tá junto realmente, né? Tem até, se fala muito em growth, né? Já estudei um pouco sobre o assunto, mas não é exatamente minha área, né? O marketing está realmente ligado ao crescimento da empresa, a gerar valor, a fazer a marca, a empresa como um todo crescer. Né? Não só aquelas estratégias mais de um outdoor, Mais tradicionais, de ações, né? Mas é isso mesmo, porque como a gente tem essa mudança no comportamento do consumidor, né, nos meios de comunicação, de ser um omnichannel, que a gente chama, né, são vários canais, o cliente, o consumidor, ele não quer sentir uma diferença da marca em linguagem naquilo que está sendo publicidade, naquilo que está sendo o contato no WhatsApp, aquilo que está sendo o site, né? Então, tudo isso é comunicação. E dentro desse contexto todo, né, você precisa ter uma unidade, você precisa ter uma linha de trabalho que ela seja consistente. Por quê? Porque a marca, ela é viva, né, ela é feita por pessoas, vai ser consumida por pessoas, mas ela precisa ser muito consistente na sua identidade, né? Então, a questão dos valores da marca são fundamentais para o cliente perceber uma verdade. Isso. E ele te dá a credibilidade, que eu acho que hoje é um negócio muito sério, né? Porque você passa a duvidar de muitas coisas. Você olha e você não sabe se aquilo é verdade, né? Você não sabe... Não tem credibilidade, eu acho que é muito uma crise. Então, eu vejo o marketing muito também nessa construção de credibilidade, de imagem, de consistência... perante o cliente, para que o cliente, que hoje é o centro de tudo, né, ele possa tomar a decisão dele informado. Exatamente. Até porque a questão da credibilidade, né, ela envolve realmente não só o cliente, como também o seu próprio público interno, seus colaboradores. Então, isso tudo tem que estar tudo alinhado e na mesma comunicação, né? Tem que ser a mesma estratégia para fazer sentido. Eu não posso ter uma marca da porta da rua para fora e uma marca da porta da rua para dentro, né? Isso tudo tem que fazer sentido para todo mundo, né? Então, realmente, não tem mais como a gente separar o marketing, publicidade, propaganda, assim, do universo inteiro, né? Permear todas as áreas, estar junto da empresa como um todo. E é interessante isso que você está falando, porque é uma coisa que eu vejo cada vez mais nas empresas que a gente atende. A gente tem tido muito mais parceria com os RHs, né? Porque a gente vê que o gerar valor para o colaborador, para o público interno, é uma preocupação e é uma necessidade do negócio, né? Porque a gente vê como é difícil você construir, ensinar uma cultura, né? Então, isso não deixa de ser comunicação. Você precisa conseguir passar ali para o seu funcionário, para o colaborador, seja um antigo, seja uma pessoa que está entrando na empresa agora, você precisa conseguir vender o seu negócio através da cultura, para que né, a marca ela seja percebida pelo cliente na sua totalidade, dentro da proposta de valor dela, daquilo que é o objetivo aí. Exatamente. Que vai além do KINAI, né, para que vá além do KINAI dela, mas aquilo que tem realmente o propósito. Né, a missão, para que ela existe, qual é o problema que ela quer resolver. Exatamente. Né? Aí você falou que veio da Ambev, veio de uma outra empresa, e aí chegou na Síntese. Pronto, fala e um pouco lá desse momento. eu comecei, né, do começo, comecei como estagiária, fui aprendendo, passei por todos os setores, atendimento, financeiro, produção, mídia. Então, eu tenho realmente um domínio da publicidade tradicional, né, isso aí eu vivi muito disso. Eu mesma não sei desenhar, né, eu acho que eu sei escrever alguma coisa, mas é importante você ter domínio daquilo que você está fazendo, até para você ser uma pessoa que é líder pelo exemplo, né? Então você precisa entender aquilo que aquela pessoa está passando, as dificuldades ali do negócio. Então eu tive toda essa vivência até em mais ou menos 2016, né? Que aí eu iniciei como sócia e eu acho que foi mais ou menos por volta de 2018, né? Que a gente finalizou. Então eu sou a única sócia da empresa hoje. E a gente passou a ter esse momento de viver o digital de uma forma muito mais direta, né? Porque não só como uma necessidade do mercado, digamos assim, mas a gente vai sempre no olhar do cliente. Então a gente passou a entender há alguns anos que você não tinha só
ali aqueles meios tradicionais para se comunicar, né? Você precisava ocupar outros espaços. E aí vai além das redes sociais, né? Eu acho que até a questão dos eventos, de você estar fisicamente perto do cliente. Isso. Então, a gente também tem um braço que ajuda a pensar nesses momentos, né? Para que a coisa faça sentido e que a gente tenha boas histórias para contar nas redes sociais, né? Então, fala um pouco assim, a síntese, ela tá aí para dar esse suporte às empresas. Em quais áreas, quais são os vieses que a síntese atua? Eu gosto de dizer que, tendo um problema, a gente está ali para resolver, né? A gente tem esse DNA muito forte da criatividade, da criação, né? De ter essas ideias que são inovadoras e que, por si só, elas vão se destacar dentro do mercado, mas a estratégia, junto com os nossos clientes, CEO, os conselhos, para a gente é fundamental, né, como uma entrega da agência, e também a questão do branding, da identidade, né, a construção dessas marcas fortes e que elas podem vir desde você produzir um filme institucional, né, até você criar uma ação de guerrilha nas redes sociais, você fazer um trabalho com influenciador. Então, vai muito daquilo que o cliente, né, tá necessitando, tá precisando, na verdade, porque a ideia não tem limite, né? E para isso a gente tem diversos fornecedores que nos ajudam a executar isso aí, as gráficas, né, as produtoras de vídeo, produtoras de áudio, e aí a gente tem aí diversas estratégias para realmente corporificar essa ideia, colocar essa ideia em prática, né? E aí, Cecília, te perguntar aqui, explorar um pouquinho aqui o marketing, né? Hoje em dia todo mundo quer ter uma marca forte, né? Uma marca forte, uma marca que dê credibilidade, né? Uma marca que tenha visibilidade, que você olhe e já identifique. E para ti, o que são, assim, o que é que faz uma marca realmente ser forte? É ter que atuar de que formas para que eu diga, eu tenho uma marca forte, por esse caminho eu vou construir uma marca forte? Eu acho que o fundamental é você ter um alinhamento daquilo que é o seu negócio, né, ao que a sua marca representa e como você comunica aquilo. Então, é um tripé que você precisa entender, pensar, e eu acho que isso é muito do empreendedor, né? O empreendedor sabe o que é que ele está oferecendo para o mercado. Então, o nosso papel aí é enxergar esse potencial, né? Trabalhar em cima do design gráfico, né? E aí a gente vai ter várias ferramentas, a gente olha para a questão de cores, né? O que a gente quer passar, a persona, e a gente tem diversas ferramentas, mas, de fato, o negócio ele precisa fazer sentido, né? Você ter o seu negócio, o seu propósito, a sua missão, o seu objetivo ali. Então, como eu vou comunicar isso, né? E como é que a marca vai se comportar dentro desse contexto. Então, as marcas fortes hoje que a gente vê que são marcas consistentes, né? Então, assim, acho que vários cases aí nacionais que a gente pode falar. Hoje me veio à mente aqui, por exemplo, o Itaú, né? E aí, pra gente do marketing é uma polêmica, né? Porque o Itaú tinha aquela marca, aquele desenho, aquele laranja, aquele azul, aquele amarelo, e aí eles fizeram todo um trabalho de rebranding, chamaram a Madonna, e no final das contas fizeram uma marca laranja. E todo mundo lembrou do Banco Inter. Né? Então, assim, foi uma coisa acertada. Eles continuam nessa linha, né? Eles ali, de fato, representam toda a defesa da marca. Ela representa o negócio, né? Você vê ali que é um negócio muito consistente, mas eu acho que ele tá ajudando, né? Ele tá ajudando a divulgar uma outra marca. Concorrência. Deixo aí para vocês pesquisarem e avaliarem aí esse case, mas são coisas que a gente vê que às vezes nem toda a técnica, né, ela vai ser o suficiente para garantir a questão, acho que do bom senso, né, acho que ninguém teve coragem de falar. E Cecília, falando um pouco assim, hoje em dia tudo muda muito rápido, né, quem atua em mídias sociais, né, e tá nesse universo, né, o público mais jovem, cada dia é uma tendência, é
É uma trend, é uma dancinha, tudo é muito rápido, né? E eu imagino vocês, né, que estão aí, né, vivendo esse bastidor, como é que deve ser acompanhar isso, se manter à frente, às vezes ter que lançar uma tendência, ser o primeiro dia, né? Então, com certeza exige um trabalho muito forte de acompanhar isso, de estar ligado, né? Como é que você vê essa questão, né? Essa atualização constante que é necessário, né? E coisas que às vezes está, ok, assim funciona assim legal, amanhã é totalmente diferente, já não funciona mais, e a gente tem que se reconstruir de novo, né? É verdade. Antigamente as marcas, elas tinham um tempo, né? Elas duravam mais ou menos 5 anos, 10 anos. Hoje você já precisa, com uma velocidade muito maior, se atualizar, porque as pessoas se cansam. Hoje a gente é bombardeado por informação, por marca e tudo. Então, tudo é muito rápido, né? As pessoas se cansam daquilo que elas estão vendo. Então, a gente precisa ter esse feeling para poder acompanhar isso, no que diz respeito à marca, mas a gente falando aí de oportunidade de se posicionar, de entrar numa trend, a gente precisa tá vivendo aí como se a gente tivesse 12 anos, né? Eu tenho um filho de 12 anos, então ele não é muito, não deixo muito ele ficar nas redes sociais, né? Mas eu tento acompanhar aquilo que eu sei que para ele tá fazendo sentido, ele que tem 12 anos, até mais ou menos uns 22, porque essas são as pessoas que estão pautando o futuro, né? Então, assim, no começo a gente estava até falando sobre o TikTok, né? A gente tem que estar no TikTok, né? Por mais que a gente não saiba como aquilo vai fazer sentido pra gente ainda, né? Não é que a gente vá dançar no TikTok, isso, né? Não seria uma credibilidade pra nossa marca pessoal a gente dançar lá. Mas a gente precisa começar a dominar a plataforma, tentar, errar, para que a gente encontre a voz da marca ali, né? E isso aí é uma coisa que é muito importante a gente ter com os nossos clientes, essa parceria, né? Porque isso é uma construção conjunta. Eu sempre digo, você não terceiriza marketing, né? Você precisa realmente ter essa junção, essa conexão muito forte, esse relacionamento de confiança, para que a gente realmente consiga construir um trabalho bacana, né? Um resultado que realmente vai fazer sentido para as marcas, né? Para quem está falando, né, e para o cliente também. E é interessante porque até um tempo atrás, o empresário em geral, e aí eu me coloco nessa métrica, né, achava que mudar não era uma coisa muito legal. A gente queria a todo custo manter aquela marca, aquela logo, aquela cor como algo imutável, né? Então, eu lembro que quando a gente fez esse rebrand, mudou a nossa marca, isso foi um processo, porque a gente não queria mexer, por mais que a gente sabia que a marca não estava mais legal, que não fazia sentido, né? Mas você tem esse medo de que as pessoas não vão mais conhecer. Mas eu vejo que hoje em dia já é totalmente diferente. Eu vejo já um movimento das empresas darem sempre um ar diferente. Botar um detalhe diferente, uma cor que simboliza às vezes um ano, uma frase, alguma coisa. Então, esse processo de estar mudando, né, já se tornou, já mudou aí o estigma, né, de ser algo quase que necessário. Você sempre ter algo novo, né, para colocar ali junto da sua marca, do que você está ali tentando, né, passar. É muito interessante ver esse movimento da Secran, né, porque é uma empresa que é um negócio muito tradicional, né, é uma coisa muito cartesiana. Você está ali, são números e tudo, e o olhar de vocês para o marketing é um negócio muito interessante, porque eu acho que a marca ela foi um ponto de partida. Então, na hora que você muda uma marca, você meio que está dizendo para o mercado, ei, gente, fica ligado que eu vou começar a me movimentar, né? Então, eu sempre olho para esse momento de você trocar uma marca como você tô fazendo aqui um manifesto. Então, eu quero passar isso, eu quero passar a credibilidade, né? Eu quero passar que eu tô me renovando, né? Que eu tenho aqui as melhores tecnologias, as melhores pessoas. E isso vai te motivar a ter ações para se comunicar com o teu cliente, para se posicionar no mercado, né? E para realmente gerar essa referência. E é bom que cada vez mais eu vejo as pessoas perdendo esse medo, né? Porque antigamente era uma luta. Apego à marca, era uma luta a gente dizer, amigo, mas não dá, entendeu? Não tem que mudar. Não conversa. Como a gente é de dentro do mercado, a gente sabe que existe tendência de fonte, né? A tendência de formas, toda essa questão visual, existe tendência, existe moda, assim como roupa também, né? Exato. Então, é todo um trabalho. Quando a gente fez, a nossa foi bem legal.
Porque é um trabalho muito robusto, que a gente que está ali, eu quero mudar a minha marca, quero deixar ela mais moderna, quero se dar ali. Mas quando você vê o trabalho que volta, né, todo o estudo da cor, do formato, de como posiciona isso, aquilo, e aí você entende, né, esse trabalho todo que há por trás, né? É muito legal, assim. É muito isso. Eu sempre gosto de fazer qualquer coisa, não é porque é bonito, é porque tem um porquê, tem um motivo para aquilo ser daquela forma, né? Então, eu acho que isso é importante, é necessário, e a gente vê realmente como um momento, né? De das pessoas estarem realmente nessa busca. Agora vamos falar aqui de um bastidor. Eu imagino, né, que você está ali atuando, gravações, vídeos, alguns famosos. Conta aí um perrengue, uma história. Olha, pelo amor de Deus. Tem que ter. O público quer saber alguma coisa que tenha acontecido. Eu sei que, com certeza, quem lida com eventos... A gente faz alguns eventos lá no escritório. E evento, eu estava até conversando com uma pessoa esses dias. Esse evento parece que é um negócio que foi feito para dar errado. Tudo acontece, né? Eu digo assim, eventos são as eventualidades. A gente se prepara para as eventualidades e não para a certeza, porque você planeja tudo aquilo, né? Mas assim, torcendo para que o mínimo de erros o mínimo de aconteça. Mas assim, tu tá falando de evento, porque é importante até falar que dentro da agência a gente tem essas duas unidades de negócio que elas são complementares, né? Então, falando aqui um pouquinho essa questão de evento, é aquela coisa básica de você ter que começar um evento sem o evento estar montado. Isso aí é básico. A gente que lida aí com essa engenharia de fazer o negócio dar certo e você administrar aí 20, 30 fornecedores, não é fácil, né? Não é fácil. E na publicidade todo mundo já sabe. E muitas vezes fazendo gravação, às vezes ao vivo, né? Que ainda tem esses fatores que... E assim, o fato de eu ser esses dois lados, né? Sim. Eu tô jogando em 2 times ao mesmo tempo. Então, é bem desafiador trabalhar com isso. E na publicidade, quem é publicitário já sabe, né? O perrengue que a gente sabe que é cliente, já sabe, cliente sem noção, mas isso aí tem todo lugar. Tem todo lugar. Não é privilégio de vocês, não. Tem todo canto. A gente tem que lidar com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. E, Cecília, quais são as perspectivas aí que vocês têm para a síntese, planos, o que é que vocês estão imaginando, né? Onde é que vocês querem chegar? Quais estratégias vocês estão desenvolvendo? Quais são aí, olhando para o futuro, o que é que vocês veem para a síntese? Bom, eu vejo aí um futuro brilhante, a gente está com perspectiva muito boa esse ano, né? Apesar de estar sendo um ano que a gente está vendo que ele está indo um pouco contra as expectativas do mercado, esses primeiros 3 meses a gente sente, né? Eu acho que o momento é um momento muito oportuno para você ser criativo, né? Então, a oportunidade que eu vejo é exatamente o não acomodar, né? Você tá sempre se movimentando e buscando estar dentro das conversas, entrar nas conversas, né? Então, pra gente é muito satisfatório a gente ter a confiança dos nossos clientes nesse sentido, né? E a gente tem aí relacionamentos aí de longo prazo, graças a Deus, isso é muito bom, porque o nosso trabalho é muito tailor-made, né? Então, ali a gente... Eu digo que você ter uma agência é um luxo, não é para qualquer um. Vocês sabem que é uma coisa que realmente exige muito, e a gente tem as melhores perspectivas, né, nesse sentido. Ótimo. Então, Cecília, vocês estão com ideias de trazer novos negócios, novas perspectivas, explorar novos ambientes? Tem alguma ideia nesse sentido? Hoje eu estou no caminho inverso, né? Como a gente tem assim, um leque gigantesco de serviços, eu estou muito em focar em clientes que eles realmente estejam alinhados com aquilo que a gente quer fazer, né? Então, a gente está nesse momento de até um reposicionamento da gente enquanto empresa, né? Da gente limitar um pouquinho aquilo que são as nossas entregas, colocar um pouco mais as energias naqueles clientes que vão ser case pra gente, né? Que foi aquilo que eu te falei no começo. Muitos
negócios, né, acham que não precisa ter um marketing interno e tal, né? Eu acho que essa movimentação é muito importante. A gente tem aí uma iniciativa com alguns clientes até de treinar essas pessoas, né, para ficarem internamente, para que realmente a gente possa focar naquilo que a gente sabe fazer melhor, que é ser criativo e ser estratégico mesmo. Então, isso é uma mudança que eu tenho visto e que eu tô fazendo, e eu tô saindo muito mais no dia a dia, né, de um dia a dia ali que a gente também atendia, né, para fazer essa transição, na verdade, né? Entendi. Se te perguntar uma curiosidade minha, tá? A gente que tá ali no papel de liderança, né, um dos grandes desafios é como a gente se manter motivado, se manter criativo, né? Cada um nas perspectivas, obviamente que o seu nível de criatividade e demanda de criatividade é bem diferente, né? Da minha, enquanto sou ali CEO da Secram, mas a gente tem que pensar estratégias, pensar como eu posso fazer isso de uma forma diferente, como é que eu posso fazer essa ação com o meu colaborador, com o meu cliente, né? Então tem um quê de criatividade sempre presente e de motivação, né? E às vezes a gente até brinca, porque a gente motiva os nossos colaboradores, mas quem motiva a gente, né? Quem é que não pode dizer que são os resultados, porque é mais fácil dizer que são os boletos, né? E vocês, as perspectivas aí de ganho. E vocês nessa área de comunicação e tal, e tem que ter ainda, né, um quê de criatividade. Cada cliente que vem, às vezes vem, é um outro ramo, é uma outra, né? E aí você tem que pensar, tentar entender aquele ramo daquela empresa, né? Como é que eu posso... Então, tem ali uma demanda de criatividade muito maior. Como é que você lida com isso? Tenta buscar motivação ou mesmo inspiração? Inspiração, né? Exatamente, eu acho que é bem a palavra. Eu tô até lendo um livro sobre isso, que fala sobre você ser um bom generalista, né? Então, acho que o primeiro passo para você ser um bom generalista e você ter sucesso naquilo que você faz, e você como gestor, você não deixa de ser um generalista. Você ter um hobby, né? Então, o meu hobby são as artes plásticas, eu amo, eu tenho, assim, uma verdadeira paixão, e para mim são fontes de inspiração e de boas ideias. Você tá vendo trabalhos, você tentar entender o pensamento daquele artista, né? Você entender ali o momento dele, a história de vida dele. Então, é muito importante, ao meu ver, você ter um hobby aí, qualquer que seja, para que realmente você consiga tirar um pouquinho a sua cabeça ali do dia a dia, sabe? Você conseguir se permitir ter aquele momento e ter aquele hobby. Que você não precisa ser profissional no seu hobby, né? Isso aí é uma coisa até que eu tava me desafiando. Falar assim, meu Deus, eu não posso ser tão competitiva. Eu saí do beach tênis porque eu sofria, porque eu não era tão boa. Mas pra mim eu tinha que ganhar. Mas assim, aceitar que você pode ter um hobby e que aquilo ali pode ser uma coisa pra você realmente limpar a mente e de repente a ideia vai chegar. Isso acontece muito. Eu digo assim, peraí, que eu preciso formatar o problema. Então, tudo começa com um incômodo, né? Você olha ali a oportunidade, isso aqui começa a incomodar. E fala assim, peraí, o que é isso? O que é esse incômodo? Aí você formula o problema. Isso aí é fundamental pra você entender no que é que você vai agir, né? Você formula ali aquele problema. Não, o problema é esse. Eu quero fazer isso dessa forma. Tendo essa clareza, né, você vai pensar no como resolver, para quem que você vai falar, né, e aí eu acho que é através dos hobbies, é através, no meu caso da arte, que a gente consegue aí ter uma boa resposta e faz com que realmente você abra a cabeça para tudo, né, porque a gente acaba que se torna especialista no negócio do nosso cliente. Isso. Então você tem que ser uma pessoa curiosa por natureza. Então tá no sangue a arte, tá né? No sangue. Porque seu pai já é um artista aí de mão cheia, inclusive temos a obra dele lá no escritório, muito orgulho. Tá no sangue aí gostar de artes, né? Legal. Aí é a cultura da empresa, né? Então, eu cresci aí nesse mundo aprendendo, e ele, né, mostrava, explicava e tudo. Faço isso com os meus filhos. Eu levo meus filhos para museu, eles adoram. Legal, muito legal. Mas é importante você ter essa base de você ter a cabeça para o mundo, né? E você não se limitar a esse quadradinho aqui que é bom, mas a gente precisa entender, né, como usá-lo com sabedoria e não se deixar dominar. É isso. Estamos chegando aqui já para o finalzinho. Queria te pedir para dizer assim, para quem está aqui nos assistindo, né? Para quem acha que marketing é só o Instagram,
né? Manter só ali umas postagens regulares, estar fazendo marketing, né? Para quem está começando mesmo sua marca, se você pudesse dar aí dicas e insights, o que é interessante a gente abrir esse olhar, né? Para a importância do marketing, da publicidade, né? Desse universo todo. Queria que você falasse um pouco da sua perspectiva com relação a isso. Olha, eu gosto de dizer que a rede social é a ponta do iceberg, é aquilo que a gente está vendo. Como a gente usa e como a gente tem ali acesso àquela ferramenta, né, você entende que aquilo ali é o que existe. E na verdade não, existe toda uma base, né? E aí a gente tem aí desde a estratégia de marketing, que ela nasce a partir da estratégia de negócio, do planejamento estratégico, né, que a gente busca ter esse acesso. Existem estudos de mídia para entender aonde você vai se comunicar, né? Entender o seu cliente em relação a como ele quer receber essa interferência, digamos assim, né? E eu sempre digo, é uma coisa que está aí para todo mundo, mas eu acho que marketing você precisa direcionar para o especialista, te dar a ferramenta, né, te orientar em relação a isso, para que você realmente consiga ter um resultado e ter um resultado consistente e que isso te dê o equity ali que no final, na contabilidade, você vai poder lançar aí de alguma maneira o valor da marca. Exato. Né, que é um investimento que fica, né, um investimento que fica. Você trabalhar, investir na marca. Exato. Todos esses acessos a, né, Instagram e tal facilita muito, mas faz a gente cair nessa pegadinha de achar que é né, isso, que né? Isso, que é aquilo, e na verdade aquilo. Não existem N formas de você se conectar com o seu cliente e você construir essa marca, né? Essa noção desse todo. Isso. Mas, dito isso, eu acho importante o exercício de fazer, né? De você se entender, de você entender quais são os limites da sua marca, porque isso aí não é uma coisa que vem de fora, isso é uma coisa que ela realmente nasce dentro da empresa, e que se sua empresa ainda não está pronta para ter uma agência, né? Hoje tem muitas ferramentas aí que estão no mercado, estão para todos, né? Que você tem a oportunidade realmente de se conectar, de experimentar, e eu acho que a tentativa ela é válida, né? E a gente vê isso dando certo em muitos momentos. Sem dúvida. Pois, Cecília, muito obrigada. Acho que a gente teve aqui momentos riquíssimos, né? Muitos insights, muita coisa interessante. É um tema que acho que falar de marketing, assim, a gente dá para falar horas e horas, né? Porque é sempre muito instigante, né? Todo mundo tá ali convivendo com marcas, vivenciando nessa comunicação, então sempre vem muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas ideias, né? Acho que foi super interessante, importantíssimo. Tenho uma super admiração pela Síntese, a gente está junto já há um bom tempo, né? Já acompanha aí um pouco dessa história. Muito tempo, eu também nem sei exatamente, mas é mais de uns 10 anos, né? Já acompanhei um pouco a história, já até trabalhamos juntos, né, em alguns momentos, mas acho que é muito legal a gente estar aqui discutindo, conversando, né? Trazer isso aqui para a mesa e conversar sobre empreendedorismo também, né? Você, enquanto uma gestora, uma CEO, está à frente da sua empresa, trazendo sua história, suas estratégias. Então, agradeço demais. E aí, quiser dar um recadinho aí final para fechar o nosso podcast. Você, Ananias, né, o seu Amândio também, todos os sócios lá, que eu não conheço todos da Secran, pela generosidade, né, é muito bacana a gente ter um espaço como esse para falar um pouquinho sobre os nossos negócios, né, sobre as perspectivas, e eu acho que isso já mostra realmente uma geração de valor diferente da Secran para os seus clientes, né, a gente realmente se liga cada vez mais, e é uma plataforma para a gente poder tá junto, compartilhar um pouquinho de conhecimento. A gente sabe que conhecimento aí é um ouro, né, que você precisa realmente saber explorar, e eu acho que é isso. Pois obrigada. Então, gente, mais um episódio do Contabilizando Sucessos. Fiquem aí com a gente, sigam no Instagram, no YouTube, o nosso canal, e até o próximo episódio.